E aí, pessoal? Oi, oi, gente! E aí, galera? E aí, vocês têm deixado Jesus acalmar as tempestades da sua vida? E aí, meu amigo? A tua fé tá firme ou tá fraca? Vem com a Quer saber? gente. Vem aqui. Bom dia! Bom dia, amados! E aí, pessoal? Domingo, dia do nosso Senhor, né? Como é que vocês estão aí? Relaxando, firmes e fortes e com foco para começar a semana? E além disso, firmes e fortes na fé, porque hoje o Evangelho, como de ontem, veio justamente colocar a nossa fé em questão, né? O nosso abandonar nas promessas que Deus tem para nós, né? É isso aí. E o Evangelho de hoje vai falar sobre isso, né, amor? Sobre aquela tempestade que tá te incomodando, aquela tempestade, aquelas tribulações que estão te deixando com medo e inseguro. Pois é, e a gente vai falar lá em Marcos 4, versículos de 35 a 41, que nós vamos destacar o versículo 39, Isso aí. que diz o seguinte: Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Todo mundo conhece, né, esse evangelho. Jesus está no barco com todos os discípulos, depois de ter dispersado a multidão. Eles vão para o outro lado, outra margem, né? E aí, no meio do caminho, acontece aquele grande tempestade. Jesus está onde? Deitado, né? No barco. E os discípulos estão lá o quê? Apavorados, né? Sem saber, achando que vão perecer porque o mar vai engolir, as ondas vão entrar, eles vão se afogar, eles vão se afundar. E eles, e eles o que eles fazem? Acordam Jesus, fala: mestre, eles não veem ainda Jesus com aquele que é o diretor da vida espiritual. Jesus é o mestre, né? Eles falam mestre, eles não entendem ainda que Jesus é aquele que dirige, que está ali formando a fé daqueles discípulos, assim como nós. Quantas vezes, e Jesus fala, homens de pouca fé, né? Não, outra coisa, amor. É impressionante, isso a gente trazendo para nossa vida, é impressionante como a gente ainda, né, não acredita na providência de Deus. Como a gente ainda não tem a fé, a gente fala que eu acredito em Deus, não, eu sei que Jesus é quem me dá força, é quem me protege, mas na hora que o bicho pega, na hora que aperta, cara, é impressionante como a gente afrouxa. A gente grita, né? Fala assim, a gente fica assim: Senhor, não é possível que você não está vendo isso que a gente está passando, não é possível que tem misericórdia de mim. Mas assim como Jesus fazia questão de estar dormindo, ele queria só uma coisa, ele quer apenas uma coisa. Como é que no meio do turbilhão, da confusão, a gente não se silencia para ouvir a voz daquele que vai nos dar uma direção? E é nessa hora, nenhum coração atribulado, indeciso, angustiado, desesperado, vai conseguir ouvir a voz de Deus. Mas é justamente isso que Jesus pede pra gente, que a gente não consegue fazer por causa da nossa humanidade. Ele pede pra gente: tenham fé, acreditem, né? E a gente teima em não seguir esse conselho. É impressionante como a gente dificulta, né, ser cristão. Como a gente gosta de dificultar a nossa vida. É impressionante isso. E Jesus pede: cala-te, né? Na hora do turbilhão, a gente fala assim: calma. É isso aí. Vamos acalmar, vamos acalar todas essas tribulações que estão vindo de encontro à nossa fé, a esse acreditar no Senhor, né? Que é providente nas horas em que a gente menos espera, mas acreditar nessa graça que vem. Mas essa graça só vem se a gente se abandonar. Quantas vezes a gente está aí a semana inteira falando? Jesus é um Deus de promessa. Ele está falando desde o domingo passado como ter um coração misericordioso como ele, sendo humilde, dando o outro lado, com as bem-aventuranças, ontem, né, falando
que Jesus cuida da gente nos mínimos detalhes. Ontem, inclusive, o evangelho de hoje é uma continuação de ontem, né? Que Deus vai prover, galera. Calma. E a gente fica nessa agonia, no desespero. Até eu estava lendo, nós estávamos lendo fazendo estudo e lendo algumas passagens, né? E eu achei bem uma ilustração muito, muito certa disso que a gente está falando. Uma ilustração muito certa disso que está falando é como nós, que já temos um entendimento daquilo, do que nos aflige, do que nos angustia, do que está nas nossas mãos, e a gente teima em falar que nós que vamos conseguir resolver, e a gente não tenta se abandonar. Uma criança quando tem, sei lá, uma catástrofe, um incêndio em determinado lugar, ou tá perdida, ou qualquer outra coisa. O que a criança faz? Ela não fica agitada, ela não se apavora, ela espera. É isso aí. Ela espera, porque ela tem um pai, uma mãe, um adulto. E ela tem fé no que pai e vai na mãe. encontrar com Isso ele, aí. que vai tirar ele dessa situação. Então é essa maneira que nós cristãos temos que ter na nossa cabeça, que Deus está cuidando, Deus está moldando, Deus está conduzindo a nossa vivência, sabe? A gente é humano, sim, Thalita, a gente é humano, a gente não consegue se abandonar, a gente não consegue fazer as coisas, muitas vezes a gente fala assim, não tem mais jeito, isso acabou, isso não tem como mudar. Então, assim, são essas situações que muitas vezes tiram a nossa paz, né? Faz igual esses discípulos, homens de pouca fé. Isso aí. Né? E saibam o seguinte, galera, olha só, isso que a Thalita falou aqui agora, né? Às vezes a gente se desespera porque a gente fala, acabou, não tem mais jeito, né? Isso não tem como mudar. Primeiro detalhe, para Deus nada é impossível. Entendeu? Se você tem fé, aquela coisa tem jeito, aquela coisa pode mudar. Entendeu? Agora, segundo detalhe, se for da vontade dele, porque de repente a gente não entende que aquilo que não tem jeito, aquilo que não tem como mudar, é porque Deus quer que seja assim. E aí temos que, só nos cabe aceitar aquilo, entender o porquê que Deus não está permitindo e confiar de que um outro caminho vai aparecer pra gente. Porque Deus nunca vai te deixar desamparado. Então se ele fechou ali, ele está abrindo outro. Calma teu coração. Nesse evangelho de hoje, na primeira leitura, aliás, na segunda leitura, que é a leitura de segunda carta de São Paulo aos Coríntios, diz exatamente isso, que quando estamos em Cristo, nós nos tornamos novos, tudo é novo. E que essa vida nova que brota por Cristo Jesus possa nos transformar. Para quê? Para que a gente possa se abandonar, acreditar, ser uma mulher, um homem novo nas promessas de Deus para a nossa vida, né? É um evangelho que a gente não tem muito o que dizer, porque ele é muito, muito certo, muito coerente. Basta a gente colocar ele na nossa vida, se a gente está deixando realmente Jesus conduzir, apesar de muitas vezes Jesus estar dormindo, né? Jesus está lá na barca dormindo, descansando, ele também precisa descansar. Não é só eu, não é só o Gustavo que tem problema, não, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro está passando por algumas dificuldades, algumas necessidades, algumas tribulações, muitas tribulações, estamos passando por muitas. Tem essa pandemia, tem isso tudo, a gente não sabe os entendimentos, os desígnios de Cristo, mas saiba que Jesus nunca dorme. Jesus está dormindo, mas está vigilante. E na hora que você confiar, você mesmo, com a fé que Deus te deu, você vai virar e vai falar pro seu coração, cala-te, é isso aí. Acalma. E você vai colocar a cabeça no lugar e vai conseguir conduzir aquela situação. É difícil eu falar isso aqui da boca para fora para vocês? Eu sou a pessoa mais incrédula, não digo incrédula, porque eu creio no meu Senhor. Mas a minha humanidade muitas vezes fala muito mais alto do que a minha fé. Então a gente tem sim que estar em oração, vigilantes, tendo a certeza que Deus está no nosso barco a conduzir a nossa vida e a acalmar as tempestades. Isso aí. Né?
E como é que você faz para o teu coração ter essa firmeza, toda essa rocha de fé, não rocha para a fé, entendam? Essa rocha de fé, orando, meu amigo. E orando em silêncio. Ninguém precisa te ver orando. Isso aí. Tá bom? Então, vamos reforçar nossa oração para que nossa fé seja reforçada. Tá? Vamos continuar confiando, confia. E quando o teu coração estiver gritando em desespero, você fala para ele, cala-te. Entendeu? Que ele vai acalmar. Porque eu tenho um Senhor muito Isso maior do que tudo isso que nós estamos passando, ou vivendo, ou sentindo, que vai sim dar o discernimento, dar a hora certa da graça, para que a gente colher os frutos da nossa salvação. Porque não basta vir de qualquer jeito ou de qualquer hora, tudo que a gente pede ou tudo que a gente entrega na mão de Deus. É na hora que Deus sabe que nós estamos prontos, né, para poder viver essa tranquilidade, essa bonança, essa graça de viver no coração misericordioso de Jesus. Amém. Viu? Amém. Amém. Beijo pra vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã de novo, Isso aí. tá? E estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, bom dia.